Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas à Cidade 2030, um lugar onde a análise urbana se encontra com o chão da cidade e cria um espaço para a gente discutir sobre problemas complexos e inspirar a ação coletiva de maneira crítica. Eu me chamo Nathalie Volcati, eu sou socióloga urbana e eu serei a sua guia nessa travessia. Essa temporada a gente vai discutir sobre criatividade e bem-estar no contexto urbano. E hoje a gente vai oxigenar esse debate sobre como recuperar o potencial criativo dos jovens com o pesquisador Orlando Lopes e a representante do Instituto Oportunidade Brasil, Verônica Jesus. O tempo todo a gente escuta que a juventude é o nosso futuro, que ela então tem uma grande responsabilidade, tem um peso aí nos passos que vamos caminhar. Só que a gente lida com uma situação, um contexto urbano, social, em que a gente está vendo esses jovens sendo cada vez mais minados de se desenvolverem criativamente, né? A gente está vendo esse potencial sendo minado. E aí hoje a gente está aqui com a Verônica, liderança fundadora do Instituto Oportunidade Brasil. Estamos aqui também com o pesquisador Orlando Lopes. Sejam muito bem-vindos, para a gente poder trazer uma discussão mais crítica, para pensar sobre criatividade e bem-estar no ambiente urbano. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu gostaria de que a gente pudesse fazer uma introdução que permita que vocês se apresentem da maneira que lhes couber agora. Mas eu gostaria que vocês pudessem fazer uma apresentação e respondendo também para a gente como é que vocês começaram a se relacionar com o assunto da juventude. Em que momento esse tema apareceu para vocês? Em que momento vocês começaram a trabalhar e pensar sobre isso? Eu comecei a trabalhar com 16 anos como atendente de lanchonete numa multinacional. E dentro desse primeiro emprego, eu me relacionava muito com jovens e eu fiz carreira nessa empresa durante 15 anos. Depois passei para a parte de gestão, morei em São Paulo, virei executiva. E quando eu retornei para Vitória, eu fiz uma transição de carreira no terceiro setor. E desde que eu comecei até esse final, que era o meu objetivo profissional, eu sempre fui uma mulher negra sozinha, nos espaços onde eu estava. Quando eu trabalhava na multinacional, a gente tinha convenções com 3.000 pessoas, mulheres a gente podia ter lá 200, e quando você olhava para mulheres negras, você não tinha mulheres negras. Em São Paulo, as pessoas entraram na minha sala e acharam que eu era secretária, porque não achavam que uma mulher negra podia estar naquela posição. E tudo se inicia na juventude. E tudo se inicia com oportunidades, com educação. Eu sempre fiz trabalho voluntário, porque eu sempre me achei privilegiada por ter podido estar em espaços onde, como uma mulher negra, às vezes eu era a única. No meu mestrado, era eu e Marza Rose dentro da FUCAP inteira. Na FGV, eu era a única. E isso não está certo. Sim. E isso a gente não pode normalizar esse tipo de situação. Então, quando eu fiz a transição de carreira para o terceiro setor, primeiro atuei um pouco no terceiro setor com a juventude e vendo a educação transformando esses jovens. Só que, cortando para o nosso recorte no Brasil, nós somos 56% da população, pretos e pardos, identificado como negros pelo IBGE. No Espírito Santo, a juventude negra de 15 a 29 anos, a gente está falando de 63% da população. E o Espírito Santo é um estado negro, com 62% da população autodeclarada pretos e pardos. Mas onde está essa juventude? Nas periferias, com poucas oportunidades. Então, quando o Instituto Oportunidade Brasil ele surgiu, foi justamente para poder potencializar oportunidades para a juventude. E aí começou a nossa caminhada, que já tem há 5 anos, intencionalmente com a juventude, para a gente poder mudar um pouco esse retrato para a juventude do Capixaba. Entendi. Mas você disse que começou com 16 anos aí a sua trajetória, um pouco antes da gente vir para cá. Para o momento da gravação, você começou a falar sobre os caminhos que você foi trilhando diferentes aí até chegar no IOB. Me fala aí agora, fala pra gente quais foram esses caminhos, o que deu sentido ao trabalho que você faz hoje. O que deu sentido para fazer isso foi... O que me trouxe até hoje aqui foi a educação. E a partir da educação foi onde eu vi os caminhos se abrindo para mim.
Através da educação, que eu consegui uma oportunidade para trabalhar em São Paulo, através da educação, que eu cheguei ao cargo de executivo em São Paulo. E nesses espaços, cada vez eu via menos pessoas negras nesses espaços da educação. Então, a gente, quando sentou para poder conversar sobre IOB, para a gente era muito simples. O Luiz, que é o outro cofundador, uma história muito diferente da minha, morou em colégio interno, passou fome, foi o primeiro da família dele se formar na universidade, e ele só mudou de vida através da educação. Então, a gente entendeu que era a educação que era o que a gente podia oferecer de melhor para esses jovens. Mas não uma educação formal, que não é uma educação. A gente tem uma educação formal no Instituto, mas a gente tem que ter acesso à cultura, a gente tem que ter acesso à aula de inglês, a gente leva esse menino para poder para a exposição, é para abrir a mente desse jovem, para ele entender que ele pode tudo. E que, às vezes, ele não tem acesso aí ao Parque Pedra da Cebola, até mesmo pela localização onde ele está, e ele não se sente pertencente daquele espaço. Ah, mas é de graça, mas aquilo ali é um lugar onde eu acredito que é um espaço que eu possa ir. Então, a nossa ideia era uma educação muito mais plural do que a formal para esse jovem, para ele mudar a mentalidade dele. Eu quero ser artista, eu quero trabalhar com tecnologia, mas como que eu posso abrir a mente desse jovem? O que eu tenho que fornecer para esse jovem? Entendi. De fato, quando a gente pensa os espaços que a gente frequenta, inclusive esses espaços que aparentemente não são de tomada de decisão, mas é onde as decisões começam a ser maturadas e construídas para serem tomadas, esses espaços de educação, principalmente os espaços de educação formal. E eu gostaria de saber, você vem da literatura, né? Então, a literatura é comumente associada a esses espaços de educação formal, e eu gostaria de saber como é que você se relaciona com a literatura e como é que a literatura te levou a se relacionar com a juventude? Tá, bom, acho que ninguém aqui é muito ortodoxo, né? Todo mundo deu suas voltas. Então, assim, eu me identifico prioritariamente como professor, né, na universidade. É muito, muito difícil a gente chegar se colocando também como artista hoje, porque o artista parece que ele está num outro lugar que não é o produtivo, né? O artista cuida de uma outra coisa que não é essa vida prática, essa vida concreta. Mas eu sou profundamente um poeta, ligadinho com a poesia, né? Se tem lugar para poesia no mundo contemporâneo, né? Onde que a gente está hoje? Parece que a gente está tirando coisas de dentro da vida, né? A vida fica perdendo um monte de características e de propriedades que ela tinha. Eu sou professor desde sempre, entrei na escola e nunca mais saí. Eu cheguei a fazer escola normal, né, que hoje não existe mais. Sou um normalista ainda, eu aprendi a alfabetização, né, eu venho da educação bem de base mesmo, lá em Guarapari, né. E aí é muito natural para mim o ambiente da preocupação com outras pessoas, e o jovem está o tempo todo no horizonte do que eu tenho para servir, né? Porque eu tenho para trabalhar. Hoje eu trabalho com a formação de professores, então, apesar de que os meus alunos hoje são jovens, né? Até 29 anos hoje é juventude, então eu tenho muito aluno jovem hoje. A gente fica muito preocupado com o futuro deles, né? No mundo que está em uma transformação profunda, mas a gente está trabalhando com aquela pessoa que vai ser professor, e essa pessoa vai encontrar outras juventudes e vai trabalhar com outras juventudes. Então, assim, é um fundo muito comum para a área que eu trabalho, essa percepção e essa preocupação. Só que eu me desencantei muito com a universidade já algumas vezes. Já normal. Saí da universidade 2 vezes. Ela já. Mata a gente. E fiquei muito cansado, né, desse espaço que é muito fechado, da universidade para dentro dela mesma. E me apaixonei por desenvolvimento sustentável. Isso em 2002. Né? Eu dava aula de literatura, me preparei para dar aula de literatura. Me ofereceram língua portuguesa, que é completamente diferente de dar aula de literatura. E quando eu comecei a trabalhar com língua portuguesa, apareceu para mim a metodologia. E aí, quando a metodologia entrou na minha vida, né, tá vindo lá de humanas e tal, e de repente você vem com uma coisa da organização, do pensamento, do planejamento, né? O cronograma, Nossa, gente, tem um planeta aqui tão interessante, é tão legal. E essa descoberta de que metade do trabalho é pensar e a outra metade é falar, né? Então, identificou muito metodologia com língua portuguesa. E eu, sem chão, meio assim, sabe? Não me encontro aqui, é um lugar que não responde para as coisas que eu tenho preocupação. E quando eu tropecei no discurso do desenvolvimento sustentável, em 2002, eu apaixonei na hora.
Logo em seguida, eu fui contratado para trabalhar numa faculdade e ajudar a organizar um início de faculdade lá em Guarapari, particular, né? E a coisa que chegou para mim é assim, olha, você tem que botar um curso de letras Peraí, mas como que eu vou botar um curso de letras, que é um curso de pobres, numa faculdade particular? Então, na hora de escrever o projeto, já me bateu uma coisa inteira. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada na organização. E aí eu comecei a tentar levar a lógica de desenvolvimento sustentável para dentro do ensino superior. Né? Como que uma faculdade particular, com todas as características de faculdade particular, como que ela ganharia no médio, no longo prazo, estimulando as comunidades carentes a terem mobilidade social, mobilidade econômica, como é que seria um diálogo ali orgânico, né, de construção de sociedade e de iniciativa privada. Não deu certo, obviamente, mas abriu uma porta de curiosidade muito grande. Eu, na sequência, surgiu o Programa Nacional Cultura Viva, né, em 2002, 2004 surgiu o Programa Cultura Viva, e aí eu vi uma oportunidade ali. E solicitei, né? Fiz a solicitação pleiteei lá, concorri no edital. Nós fomos o primeiro ponto de cultura do Espírito Santo, né? Ponto de cultura da Associação Salvamar, lá em Guarapari. E era uma abordagem toda voltada para a juventude, né? Então, a gente criou uma agência de comunicação com um escritório de trabalho comunitário, uma hora complicada, verba, um processo de verbas e tal. Eu tive que sair do projeto e o projeto ficou na mão de jovens durante 5 anos. Foi de 2005 a 2009, com uma dinâmica toda dos jovens. E desde lá eu trabalhei em praticamente todas as gestões de governo do Estado. Desde lá, sempre nas secretarias de cultura. Já fui coordenador de área, já fui coordenador de programa. Quando chegou em 2009, eu entrei no programa Cultura Jovem, Rede Cultura Jovem, que era do governo do Estado, né? Formou boa parte dos produtores de cultura que hoje estão aí nos postos de governo e tal, e que foi a primeira política declarada de cultura para a juventude dentro do Estado. Né? Então, estava ali acompanhando, era um lugar muito estratégico, né? 1000 questões como o governo coloca as questões, como que ele interpreta a política pública, o que a política pública deve realmente estar fazendo, o que a sociedade é real, o que é a proposta do governo. 2009 e tal. 2010 eu entro para a universidade, começo a trabalhar lá dentro, vem o discurso da economia criativa, eu entro, me torno pesquisador dentro da economia criativa em 2014, 2015, e aí fico naquele movimento de pensar como que a universidade pode participar da construção da política de economia criativa. Então, o tempo todo você começa o discurso das startups, né? Começa a ficar mais popular, a ideia de popularizar a startup para dentro das organizações sociais e tal. Então, fiquei me envolvendo com isso o tempo todo e me colocando sempre muito como pesquisador, não como empreendedor, né? Quando eu conheci a Verônica, eu fui visitar exatamente como pesquisador, sabe? Deixa eu ver o que então tá vocês já se conhecem há um tempo. Longa data. Entendi. E esse era um trabalho que eu fazia muito, que era ficar visitando toda a oportunidade que tinha de projetos, pensando pela inovação, pensando pela economia criativa, mas 80% deles, em algum momento, tem um discurso voltado para a juventude, o futuro, né? O jovem é o futuro, vamos consertar a sociedade com os jovens. E é sempre um alcance muito limitado, né? Você tem uma proposta, de boas intenções o inferno está cheio, acho que é um ditado maravilhoso. Então você tem muito discurso, muito acionamento, muita projeção, mas na hora que você vai entrar no tecido real da sociedade, aí começa uma parede. Né? Então hoje são acho que 600 mil jovens, é mais ou menos a expectativa, né? A projeção do Estado, 600 mil jovens. Quantos desses jovens efetivamente são atendidos pelas políticas públicas? Sabe? 5%, 10%, 20%? Com certeza não é mais que isso. Né? E aí a gente vai ter muita coisa para conversar, para falar mais, mas tem um ponto que eu não sei como é que vai respirar, né? Se a gente poder colocar isso durante a conversa, mas que é de uma coisa de que a gente está o tempo todo com um olho que é de ir para a vulnerabilidade social. Quando eu dava aula na FAESA, eu dei há 7 anos na FAESA, eu despertei para uma consciência que era assim, a gente precisa entender que o rico também é jovem. A gente precisa entender que o rico também é gente, a gente precisa entender que o rico também precisa de educação. Né? E um patrão burro é muito pior do que um cidadão burro. Né? Então, a gente precisa entender que tem uma responsabilidade das classes dirigentes, das elites, que precisam ser levadas a ter consciência histórica de novo. Né? Consciência de participação, que é uma coisa quase ausente no Brasil. As elites não se sentem participantes da sociedade no Brasil. Né? Então, a gente tem um pensamento de
de reparação, acho que de dar condições para as pessoas. Precisamos criar condições reais para as pessoas terem mobilidade social e crescerem, mas a gente precisa entender que consciência, subjetividade, percepção, sensibilidade tem que estar também, tem que ter uma preocupação de quem tem essa visão de ativismo, da gente conseguir pensar para tirar também lá no alto da sociedade. Entendi. Na verdade, surgiram várias perguntas assim na minha mente. Eu acho que... Pra isso que a gente vê aqui. Vieram várias questões, assim. Eu acho que a primeira coisa que você traz sobre... Existem muitas barreiras de se alcançar efetivamente esse público. Eu acho que isso me fez, inclusive, me levar... É o IOB ou IOB? Desculpa. IOB. Eu tenho que gravar isso na minha cabeça. Isso me fez pensar no IOB, assim, né? Existe essa lacuna, essa dificuldade de chegar. Inclusive, eu tenho uma amiga que trabalha em CRJs, né, no Centro de Referência de Juventude. E ela é uma jovem também, mas isso é uma coisa que ela já comentou sobre como existem muitas pessoas que estão ali no serviço público que já não são mais jovens e pensam as ações para esses jovens e eles não acessam, assim, né? E o que a gente chegou a conversar foi sobre como existe uma lacuna, uma barreira que se estabelece na linguagem, né? Como é que aquilo é comunicado, como é que, inclusive, quais vão ser as linguagens que vão ser articuladas dentro daquele espaço, né? Se aqueles jovens vão conseguir se sentir inseridos. E eu fiquei pensando no IOB. Como é que o IOB dá conta disso, assim? Como é que esses jovens chegam no IOB, ou como o IOB chega aos jovens? E como dá conta desses entraves que se estabelecem principalmente na linguagem? Nós vamos, né, atrás desses jovens, porque existe uma barreira do jovem acreditar que ele pode estar no IOB. Uhum. Então, a gente já começa esse primeiro entrave. Sim. Nossos principais programas são de tecnologia. E aí o jovem já pensa, eu não tenho nem um celular, nem um computador, o que eu vou fazer nesse lugar? E tem que programar. Programar o quê? Matemática. Que é o grande bicho-papão do ensino fundamental, médio, enfim, da vida adulta, né? Sim. Se a gente for falar que isso... Sim. Então, ainda tem que saber inglês e tem que saber... Uhum. Exatamente. Então, o primeiro entrave já era esse. Isso não é para mim. Porque eu não sei matemática, porque eu não tenho um computador, a minha internet não é boa. E a gente foi se aproximando e realmente conversando com esse jovem de que o que ele quiser para ele. Eu me lembro muito bem de que a gente foi numa escola em Terra Vermelha falar sobre o projeto. E esse projeto o menino faz inglês, faz roda de saúde mental, faz tecnologia, depois tem mentores, são pessoas do mercado de trabalho, depois a gente faz a inserção desse jovem no mercado de trabalho. E eu lembro quando a gente chegou nessa escola, tinha umas mães ali conversando, nananã, e a gente falando o que era o projeto, e a mãe falou, esses meninos precisam sonhar sonhar que o mundo não é esse aqui, que ele tem um mundo enorme, fora desse espaço onde a gente vive, de muita privação, de violência, de que ele tem que sair daqui e ele vê que ele pode brilhar. Sim. E aquilo ali mexeu muito com a gente, quando a gente entrou ali dentro. E a gente entrando em escola pública, a gente viu um dia um cartaz que falava assim... Não era como você evitar a gravidez na adolescência, eram os cuidados na gravidez na adolescência. Aí a gente pensou, gente, mas não deveria ser um banner falando como você evitar a gravidez na adolescência? Porque tem um banner enorme, era na entrada da escola, tinha um banner enorme falando dos cuidados da gravidez. E a gente ficou pensando, tem alguma coisa que não está batendo muito bem aí, por que todo mundo está ensinando como é que eu cuido? Então quer dizer que eu posso ficar grávida, que está tudo bem, que a gente vai ajudar a cuidar. Então, a gente foi justamente para dentro da comunidade. A gente tem um laboratório ali na Tec Vitória, né, no coração do território do bem, que a gente foi intencional estar ali, naquele espaço, até para os jovens acessarem. A gente tem um laboratório com computadores lá, para poder esse menino descer e conseguir não gastar passagem, mas fazer o curso online que ele tiver que fazer. E de dar esse suporte para essa primeira turma nossa. A gente deu um suporte muito grande para esse jovem entender que ele podia ter dificuldade, mas ele não estava sozinho. Então, a gente criou toda uma metodologia junto com o Senai de que, no primeiro semestre dele, ele ficava 2 dias no Instituto e 3 no Senai. Então, ele um dia estava lá, a gente escutava como é que estava. Nossa, difícil, não vou dar conta, tá no segundo dia. Quando chegou no segundo semestre, ele já começou a entender que aquilo era difícil, mas ele não ia morrer daquilo. Que ele ia conseguir passar. E a gente chegou na conclusão, depois de 2 anos, que ninguém ficou reprovado e que ninguém desistiu do curso porque achou que matemática era difícil.
porque eles descobriram que eles podiam. Aí os pais chegavam pra gente e falavam, minha filha nunca saiu de Vitória, agora quer morar em Londres. E agora ela tá falando que ela pode ir pro Rio de Janeiro. Deixaram sonhar. Eles começaram a perceber que aquele bicho-papão inteiro que tava ali, a gente podia superar. É óbvio que a gente não consegue ter turma com 50 meninos, com 40 meninos. Isso é um trabalho muito mais, acaba de individualizar, você conseguir acompanhar esse jovem, de estar ali junto com a dificuldade deles, vai precisar de um professor particular. A gente pega os jovens com português muito complicado. Eu lembro que a gente pegou uma redação de uma aluna que ela escreveu 30 linhas e não tinha um ponto. Falei, morreu, né? Porque na história do respirar, né? Tá você falando até hoje. Assim, né? Vai ler. Então, quando você cansar, você bota a vírgula. Cansar porque tá lá do ponto. Falei, gente, a pessoa morreu porque escreveu 30 linhas e a pessoa não botou um ponto ali. Mas isso não é impeditivo para ela não passar no processo seletivo. E eles fizeram um livro depois, essa turma. Porque a gente começou a trabalhar em cima do português. E a gente tem aluno que entrou na UFES. Então, ou seja, é possível? É possível. É mais complicado você encorajar, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, quais dispositivos você tem que trabalhar com essa juventude para ela poder acreditar que ela pode. Então, o nosso principal entrave é ele acreditar que aquele espaço é para ele. É ele acreditar, sim, que ele vai ter dificuldades, mas essa dificuldade pode ser superada e que ele não pode desistir fácil também daquilo que acontece. Uma coisa que fez muita diferença foi a gente conseguir também colocar uma bolsa auxílio para esse jovem nesse programa, para ele conseguir estudar, ele conseguir, que eu tiver que ajudar a minha família, eu também consigo com essa bolsa, eu consigo comprar meu tênis para ir para a escola, eu consigo ter uma internet na minha casa que funciona, que é a única exigência com essa bolsa auxílio, que ele tenha uma internet, que a gente consiga conversar com ele, que ele consiga praticar dentro de casa. O restante, se ele quiser comprar as brusinhas da Shopee, ele pode. Se ele quiser comprar o lanche dele, ele pode. Mas que ele vai ser desenvolvido. Porque a dificuldade, e quando a gente escolheu oportunidade, a gente ficou... oportunidade. Então, eu não posso excluir esse jovem que ele tem dificuldades. Então, ele vai ter dificuldades? Ele tem dificuldades. Então, o que a gente trabalhou muito foi isso. Você não precisa ser o aluno nota 10. Você pode ser o aluno 5, você pode ser o aluno 6, você pode até ter repetido. Você tem que estar dentro do que o curso exige, você tem a sua parte que tem que ser cumprida. E é uma coisa que eu converso muito com os jovens. Eu não posso querer mais do que você. Sim. Que não funciona em relação nenhuma, um querer mais do que o outro. Sim. Então, eu não posso querer mais do que você. Se você tiver dificuldade, a gente está aqui para ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, a gente divide responsabilidade com esse jovem no instituto. Para que ele faça parte dele e a gente faça parte dele. Mas até hoje a gente faz toda uma rede de apoio com o CRAS, com o CRJ, com o pessoal do grupo de WhatsApp da comunidade, com a rádio da comunidade, e atrás desses jovens para ele saber que ele pode sim e que ele vai conseguir atingir essa meta que ele quer. E aí, é tecnologia, mas eu não gosto de tecnologia, não tem problema. Que nosso objetivo não é que ele faça tecnologia. Nosso objetivo é que ele tenha uma profissão. Sim, entendi. E que ele tenha o dinheiro. Depois eu tenho esse dinheiro, então eu quero ser ator, ele vai fazer, mas ele tem como se sustentar. Você falou agora sobre eles terem vários problemas de português também, né? Foi assim que vocês colaboraram? Ou como é que foi a colaboração de vocês? O que aconteceu? A preocupação era essa. Era fazer português. Um reforço, trabalho de reforço. E como é que foi esse trabalho de vocês dois? Foi justamente de monitorar essa dificuldade, né? Eu lembro até dessa própria aluna. E como que a gente pode fazer esse menino gostar do português? E como que a gente pode trabalhar? Os alunos, eles entram com 14, 15 anos no instituto, ou seja... Ele não pode largar a escola formal, porque a gente trabalha também para poder diminuir a evasão escolar. Sim. Então, ele tem que ele está frequentando a escola. Muitas vezes o aluno chega com a marmitinha dele, ele vai comer na escola, ele come ali. E esse menino vai fazer o Enem. Ele não é obrigado a fazer o Enem. Né? Mas a gente vai mostrando o que pode ser diferente se ele fizer o Enem. Hoje, a gente tem 80% dos alunos fazendo faculdade, né? Ou na universidade. E a gente tem que preparar esse menino para poder saber escrever. Sim. A gente tem que preparar esse menino para poder ele fazer entrevista de emprego. No mínimo, ele não pode falar nós vai, nós fica. Como é que a gente vai fazer?
E essa era a grande preocupação quando eu comecei a conversar com ele, porque ele tem que, no mínimo, falar uma linguagem correta, ele tem que saber se apresentar para ele poder conseguir uma oportunidade de emprego. E a gente percebia que isso, assim, se eu pegar uma turma inteira, 70%, 80% tinham muito problema com o português. E meninos que já estavam no ensino médio. E aí, quando você já vai para a entrevista de emprego, a pessoa já monta o X para você no primeiro ponto ali, porque você não conseguiu escrever alguma coisa direito, ou você, na hora de vou tratar com um cliente, eu não consigo falar de uma forma correta, minimamente correta. Então, eu justamente procurei ele, a gente fez uma rede de apoio para o português mesmo. Até hoje a gente faz isso com os alunos, de como que a gente vai fazer. E a gente ficou muito feliz porque o resultado foi o livro depois, porque a gente fez. E vamos lá, todo mundo em redação, manda texto e corrige, manda texto, corrige, manda texto, corrige. E vai à exposição de língua portuguesa, e vai escrever, vamos ler história em quadrinho, vamos ler tal. E por final, vamos escrever um texto. E não era a ideia fazer o livro. A ideia era colocar eles para escrever a história deles. Mas o livro, então, é o resultado Relatos de Resistência. Relatos de Resistência. Foi lançado quando? 13 de maio. Olha só. Lógico que foi proposital essa data. Dia da abolição, 13 de maio de 2024. E nesse livro eles escrevem sobre como ser um jovem negro periférico. E quais são os desafios, amores e desabores que eles enfrentam na vida deles, no olhar deles, de como é que é essa vida. E ele é um produto social do Instituto hoje. Hoje a gente tem empresas discutindo diversidade e inclusão a partir do olhar desse jovem do livro. Legal. Para você entender até quem é esse menino periférico que está entrando dentro da sua empresa. Esse jovem negro periférico, o que esse menino viveu de violência, o que esse menino passou até chegar aqui dentro, para que essa empresa entenda quem é esse jovem que a gente está recebendo ali periférico. Sim. Que é um outro quesito que a gente tem quando a gente fala da inserção e de diversidade e inclusão dentro da empresa. Você está preparado para receber esse jovem com as particularidades que ele tem? E hoje a gente tem empresas grandes com livro para poder discutir. Tem um dicionário de letramento racial também nesse livro, dentro com os relatos dele, os relatos desses jovens, das vivências dele. Como é que é alguém falar do cabelo dele? Como é que eu estou andando numa rua, pede informação, a pessoa segura a bolsa? Como que esse jovem, ele bota muito o olhar dele, como que isso faz na autoestima dele, ele se sentir dentro dessas microagressões urbanas que a gente vive constantemente. Ou seja, o jovem também dentro dos atravessamentos raciais e de gênero, né? Exatamente. Entendi. E você disse que... Você trouxe uma coisa interessante no seu discurso, inclusive, né? Que era sobre a gente também ver a juventude que está nas elites, que está nas burguesias. De que maneira se contrasta ou se assemelha a essas experiências, assim? Então, eu tô lá no mundo... Aí o acadêmico baixando, né? Eu tô nesse universo da universidade em que a gente trabalha muito com a idealização, né? O que o sistema deve ser, como que o sistema deve se colocar. E a gente tem uma discussão, assim, muito profunda que está desarticulada no nível global do sistema educacional, no nível do sistema de ensino superior. Mas que é essa... Perdi o gancho aqui. Pode ficar tranquilo para pensar. Perdi. Eu tava tão prestando atenção na Verônica aqui. Pode respirar, beber água. Deixa eu voltar pro meu ponto. Peraí. Eu também estou muito curiosa. Eu quero saber desse jovem dele. É um tensionamento interessante, então, né? A gente projeta uma coisa para dentro dessa... A preocupação de agir sobre a sociedade e a gente... Nossa, fugiu de novo, Verônica. O que você faz comigo, Verônica? Sou inocente. Baixou o acadêmico, Baixou o acadêmico jovens. Como que a gente vai letrar ou incluir o jovem elitizado nessa discussão? Aliás, né? Eu acho que começar do começo. Qual é o perfil desses jovens elitizados que você está vendo? Então, mas o ponto para mim é que a sociedade precisa estar organizada para formar a cidadania.
E aí, quando a gente começa, dentro, volto a dizer, com todas as políticas, com todos os estímulos e tal, quando a gente começa a direcionar, né, o discurso da formação do jovem para essa abordagem do empresarial, do encaminhamento para mercado de trabalho, né, para a ideia de empresa, a gente para de discutir a formação para a cidadania. Sim. Então, a gente tem que estar numa coisa com as pessoas que é assim, como que eu faço parte da sociedade? Né? Se eu não tiver um trabalho, se eu não tiver remuneração, se eu não tiver renda, eu não estou integrado como cidadão. Então, é fundamental que a gente esteja direcionando as pessoas, principalmente quem tem essa barreira imaginária aí de como que pode entrar ou não. Mas o que a gente tem que estar colocando o tempo inteiro é que a sociedade precisa funcionar como um corpo unificado. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, universidade deve ser universal, integral para todo mundo. Numa sociedade em que o rico e o pobre se encontram dentro da universidade, eles vão ter ali um diálogo de horizontalização. Né? Então, eu trabalho muito nessa perspectiva da gente pensar como que a gente faz o estudante, o jovem, ele se sentir estimulado, sensibilizado para o engajamento social. Né? Então, a ação popular, a ação voluntária, né? Hoje a gente tem muito o discurso da conscientização ambiental, né? Cuidar do seu espaço. Então, você tem uma quantidade inteira de atividades que a gente pode estar fazendo que elas não são imediatamente voltadas para a ideia de geração de renda ou para retorno pessoal. Né? Então, eu acho, volto a dizer, eu sou fãzíssimo aqui de tudo que a Verônica está falando. Então, a gente precisa caminhar para esse processo de enquadramento das pessoas dentro da sociedade no lugar produtivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar o tempo todo pensando que a vida e a sociedade não é empresa. Né? Sim. Então, a gente precisa reencantar o mundo, a gente precisa trazer o mundo para um outro brilho. Que esse brilho foi se gastando ao longo de algumas décadas. Eu acho que depois a gente consegue falar um pouquinho disso. Dentro também. disso, eu quero até dar uma contribuição. A gente fez o 3º fórum do IOB. No mês passado, a gente recebeu o Michel França. Né? O Michel França, um estudioso, economista, que vários livros ótimos recomendo. E uma das perguntas que o Michel respondeu foi justamente, ele estuda dados. Então, tudo que ele fala é baseado em dados, ou que se existe racismo, ou que se existe da economia, e como que ele acha que a sociedade pode trabalhar melhor dentro dos dados que são gerados, né? E ele colocou uma coisa muito parecida com o que você falou, que quando a gente fala em sociedade, as pessoas não entendem muito bem o que é responsabilidade social. Sim. E que a gente deveria aprender isso desde sempre, que as pessoas não entendem o que é, então a gente acaba não agindo em prol da responsabilidade social como um todo. Sim. E ele disse que é algo que ele vê nas pesquisas, é algo que ele vê que as pessoas têm que resgatar o que é responsabilidade social. Qual é a responsabilidade do jovem, do adulto, do empresário, do adolescente, da criança, e que isso deveria ser ensinado desde sempre, para que a gente forme cidadãos desde aquele ponto ali do menino, do adolescente, do jovem, para que a gente melhor enquanto sociedade. As pessoas têm que entender qual é a minha responsabilidade, porque eu tenho a minha, você tem a sua, ela tem a dela, independente do que eu faça no IOB, que você faz na academia, a gente tem a nossa responsabilidade enquanto cidadão. E que hoje ele vê isso que é praticamente inexistente, as pessoas não conseguem entender. E ele tem até um livro que ele fala, né? O rico acha que gera riqueza, o rico gera riqueza. E tem um artigo dele da semana passada justamente sobre isso. Mas, de fato, a gente vê aqui duas situações, né? Porque, primeiro, né? O que é ser cidadão? Porque quando a gente fala, de fato, sobre a situação dos jovens negros, ou jovens não brancos, aliás, né? E principalmente jovens em situação de vulnerabilização, né? Não vou falar vulnerabilidade, porque eu acho que parece que é um estado em que esse jovem permanece, né? Mas é um estado, é um momento em que se está. Como a gente pode falar de cidadania quando a gente está falando de jovens que, de fato, eles não tiveram... Geralmente, eles estão numa situação que eles não têm acesso a determinados lugares, não têm acesso a determinadas oportunidades. E isso se relaciona diretamente com, de fato, com estar empregado. Mas, em contrapartida, a gente está lidando com outros jovens que não têm necessariamente esses tensionamentos sobre estar empregado ou não. Isso é uma oportunidade que está dada, é uma possibilidade que já está dada. E, portanto, o que se estabelece aí é que eles, na verdade, não estão se engajando socialmente. Então, eles estão dentro do trabalho, mas não estão dentro da sociedade criticamente. Mas aí a gente está falando de uma outra juventude que
tá dentro da sociedade, tá criticamente ali, ou tá sendo só atravessado por algumas... pelos tensionamentos sociais, mas não estão nos trabalhos. Mas eu também entendo que a gente... eu sou muito, assim... Eu sou uma socióloga, mas eu adoro e eu acho que a gente precisa sempre se informar da história, de fato, para entender como é que as coisas são mobilizadas hoje. Então, é possível compreender como é que a gente acaba levando as nossas perspectivas de que, para ser cidadão, para você ser efetivamente um cidadão, você precisa estar empregado, porque as próprias políticas de assistência, elas nasceram nessa perspectiva, né? As políticas sociais de assistência nasceram nessa perspectiva, né? Então, a gente tem políticas de assistências que nascem para ajudar trabalhadores, né? Então, hoje a gente conhece o serviço social e assistência social, hoje é para a juventude, é para as mulheres, é para toda a sociedade, mas a gente vê uma política que nasce para que seja para os trabalhadores, para dar assistência aos trabalhadores. Com a perspectiva de que aqueles que precisam ser assistenciados são aqueles que pagam os impostos da cidade. E quem paga impostos da cidade é somente quem trabalha. Então, daí dá para compreender por que o trabalho parece tão pungente para que os jovens eles estejam na sociedade. Mas eu queria muito entender, assim, o que para você, então, configura como cidadania, o que é cidadania, efetivamente, para você, e como é que isso vai se relacionar com o que você acredita sobre desenvolvimento sustentável, que eu também gostaria de saber o que consiste em desenvolvimento sustentável. Tá. Então, cidadania, para mim, é participação. Assim, tem vários desdobramentos, várias possibilidades de estar colocando, mas de maneira prática, assim. Você tem uma necessidade social, você tem uma necessidade coletiva e você tem pessoas que estão ali fazendo a manutenção do espaço coletivo, manutenção do espaço social. Então, isso é regulado historicamente, você tem uma cadeia inteira. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar, né, democracia, né, cidadania vinculada à democracia de representação. Cara, a gente vai voltar lá no século XVIII, né, Revolução Francesa, você faz um monte de coisa. E você vai tendo uma implosão desse modelo de democracia, né, que a internet agora deu essa virada, né? Quem é mais representativo deve estar nos lugares de liderança e tal. Mas quando você dá a internet, né, o mundo do influencer, né? Então, você tem um monte de gente que ascende para o lugar ali de estar falando e a gente começa a bagunçar essa referência, né? Do que é ter visibilidade social, do que é ser referência social, do que é meta de sociedade, né? Numa sociedade que a gente está lá 100 anos, 150 anos, né? Liberalismo, ultra neoliberalismo agora, né? Então, é uma sociedade do individualismo, é uma sociedade da competição, né? Você está o tempo todo empurrando as pessoas para dentro de um estereótipo, né? Para dentro de uma expectativa do que é dar certo, né? E aí, quando isso não funciona, você fica ali com sinais externos dessas questões. O Freud fala o mal-estar da civilização, né? Sim. Você vê com uma coisa que a pessoa tá com a roupa super chique, tá com não sei o que, mas tá tomando Lexotan, tá tomando tarja preta, né? Então você tem uma camada de sociedade que é visível, né? O Instagram, né? A sociedade da visibilidade que tá ali. Então você tem uma coisa o tempo todo refletindo quem deu certo e a gente não vê o que não deu certo dentro da cabeça de quem deu certo. Né? Então, quando a gente vem para esse mundo de falar assim, o que é a cidadania muito concretamente? Parece que você estar se filiando a um partido político, parece que você estar dentro de uma Câmara de Vereadores, né, carteirinha de partido e tal, e as pessoas estão muito aversas a essa figura de participação hoje. Né? Então, o lugar da sociedade que a gente vê a possibilidade de participar de maneira útil, ela é muito localizada. Né? A gente saiu do global e começou a ficar muito no local. Precisamos fazer coisas concretas, precisamos fazer andar. E esse outro espaço de mobilização, esse outro espaço de participação, ele perde apelo. Então, a gente precisa hoje... esses dias eu fui para um grupo, ver uma apresentação de um grupo de juventude e tal, de um grupo de teatro, aí tinha acho que uns 15 meninos. Aí, de repente, um deles levanta a mão e fala assim, não, mas porque eu sou uma pessoa que tem vocação política. E aí parou todo mundo, ficou todo mundo encantado, porque era uma pessoa que já estava falando ali, né, que já estava numa coisa de se colocar... 16 anos, né, dançarino, ator, não sei o que e tal. Mas o que eu tô interessado de verdade é na vida política. Parou todo mundo assim. Como assim? A gente quase engasgou, né? Algumas pessoas assim... Aí alguém fez uma gracinha, mas a gente... Não, mas não perde o sonho, não. A gente precisa de gente que venha com utopia, de gente que venha com frescor no olhar, né? Um jovem que veja...
Porque não é só dominação. Hoje a gente olha para a política como um espaço muito da dominação social. Né? Por que estamos na política? Porque os recursos estão lá. Então nós temos que ter uma cadeia de dominação para manter o recurso no nosso grupo e tal. Quer dizer, se a gente estimula os jovens para eles entrarem lá, eles podem acessar todo o recurso público que está lá, né? E eles talvez tenham a chance de construir outro caminho de como acessar esses recursos. Né? O orçamento participativo, né? Essa ideia da coletividade que fica muito amarrada com as inter-relações de jovens, elas são muito potentes para a gente trazer para as formas convencionais, tradicionais da política. Então, eu acho que, né, cidadania e participação, eu acho que a gente precisa reencantar o mundo da participação. Acho que a gente precisa ter esse olhar. E como é que esse reencanto entra no contexto de desenvolvimento sustentável? Porque quando eu penso desenvolvimento sustentável, eu já penso nas duas palavras, né? Desenvolvimento, aquilo que a gente já está batata de saber que corresponde a vários... O desenvolvimento, ele nos lembra justamente sobre as coisas que são desenvolvidas através do capitalismo, do mercado. O desenvolvimento se relaciona justamente com esses campos, né? Uhum. E o sustentável parece que ele se contrasta dentro dessas ideias. O que é isso para você? Eu tenho visto muita gente tentando sair da contradição, que é pegar a palavra desenvolvimento e lembrar que dentro da palavra desenvolvimento tem a palavra envolvimento. Uhum. Né? Da gente pegar a ideia de desenvolvimento e a gente sair de uma lógica racionalista com ela. Né? Uhum. Então, eu tenho o ponto da ação, eu tenho o resultado da ação, e é que liquidou, que é uma das questões, uma das palavras-chave dentro do capitalismo, né? Você fica fazendo liquidações. Então, essa ideia da circularidade, ela se perde dentro do capitalismo. Né? Uhum. Você tem o tempo todo, executamos, agora fechou o livro caixa, fizemos o balanço, vai zerar, vai começar tudo de novo. E a vida real, ela não zera para recomeçar. Uhum. Né? A vida da gente, ela está o tempo todo em continuidades. Então, a gente não perder essas continuidades é a gente respeitar um pouco uma gramática da vida, uma semântica da vida, que não vira só um livro contábil. É não deixar a vida virar esse livro contábil. Né? Então, você começa a ter uma questão inteira de preocupações com protocolos, né? De não ser danoso, né? De não gerar resíduo, de não desperdiçar. Né? Você tem uma lógica ali que você vai trazendo para uma ideia de circularidade. Né? Mas, fundamentalmente, para mim, assim, com o jovem, essa coisa de criar o espaço para a experimentação econômica de fato. Uhum. Você criar alternativas, caminhos em que você realmente saia da trilha do que está dado. A gente mencionou aqui os CRJs, né, uma das experiências que estão acontecendo. Eu fui coordenador durante um ano e meio de um dos programas internos dentro do CRJ. E a gente elaborou, conceituou e deixou lá para a Secretaria de Direitos Humanos. Não sei o que eles estão fazendo ou não com o material, porque a gente parou de trabalhar com eles. Fica aí, o mistério. Os mistérios. Né? Mistério, o que será? A gente ficou 1 ano e meio produzindo uma matriz de projetos, uma matriz de metodologia, que era um pouco assim, eu tenho o CRJ, eu tenho o menino que está sendo atendido pelo CRJ, eu tenho a menina que está sendo atendida pelo CRJ. Por que hoje a gente está falando sobre fazer oficinas de trança, né, afro? Aí tem que ter, 1, 2, 20 oficinas de trança afro no meio do território Terra Vermelha não vai fazer sentido. Né? Então, a gente tem que ter ali uma diversidade de iniciativas de empreendimentos. Então, a gente começou a apostar numa coisa que seria, por que a gente não pega e começa a trabalhar com esses meninos para eles fazerem uma creche solidária? Por que a gente não pega os jovens? Mas a gente não pode trazer criança para o CRJ. Não, vamos para a associação de moradores. Vamos pegar o recurso do CRJ, vamos fazer uma cooperação com os moradores, vamos pegar os meninos, traz o curso de pedagogia da UFES e deixa as meninas que já são mães, deixa os meninos que já são pais entenderem um pouquinho de pedagogia para cuidar dos seus filhos. Né? Você tem um menino que vai para o cursinho, né? Às vezes ele vai para o cursinho, não tem nada na geladeira ali, ou nem não ter na geladeira, é próprio hábito alimentar mesmo, né? O menino está comendo chips. O menino então, está em segurança alimentar. Por que a gente não pega o CRJ, Associação de Moradores, outros espaços? Por que a gente não faz uma cantina de alimentação saudável, pegando os meninos da comunidade para preparar comida e vendendo a preço de custo? Né? Tudo dentro do capitalismo só faz sentido quando ele passa para a mão da iniciativa privada. Uhum. Né? Então, a limpeza das escolas, a gente vai assistir um filminho japonês, qualquer filminho japonês que você vai dar uma olhada que tem uma escola, os meninos entram na escola, eles varrem a sala antes, acabou a aula, eles pegam, eles arrumam. Então, você não tem que ter a servente da escola para arrumar a sala para os meninos.
né? Tem que ter uma equipe de manutenção na escola, com certeza e tal. Mas o espaço de convívio é um espaço comunitário. Então, assim, essas lógicazinhas mínimas, assim, sabe? Eu acho que isso tem um poder muito grande de criar outra referência do que é a participação na vida de sociedade, de comunidade. Entendi. Você mencionou sobre como a gente vai perdendo essa noção de continuidade, né? Eu acredito que, de fato, para a juventude, isso se torna cada vez mais urgente, assim, essa necessidade de reconhecer que as coisas continuam e, portanto, com essa ideia de que as coisas continuam, que as coisas elas têm um futuro, têm um início, meio, um fim que recomeça. Isso permite que os jovens também estabeleçam objetivos, estabeleçam outros sonhos e possam ter uma perspectiva de futuro. E eu lembrei de você, Verônica, falando que vocês têm ali a Tec Vitória no Território do Bem. E é muito interessante porque o Território do Bem eu já pesquisei o Território do Bem, aliás, não o Território do Bem, mas eu pesquisei justamente o Programa Estadual de Segurança Pública, né? Que dentro dele está também o Centro de Referência de Juventude, CRJs, né? Dentro da perspectiva social. Só que a gente está falando, assim, de uma política que está pensando ali para a juventude, que ao mesmo tempo que você tem um equipamento público para poder prover dessas ações e poder garantir ali um nível de articulação comunitária e garantir também que o território ele possa ser criativo, de fato você vai se relacionando com os articuladores comunitários, os pais, então você vai ativando redes no território e isso naturalmente, não, consequentemente, né, vai tornando mais profícua a possibilidade de criatividade. Só que a gente também está falando que onde tem, principalmente onde tem esses equipamentos, a gente também tem um policiamento dos problemas sociais, né? Ou seja, a gente tem uma intensificação da violência nesses territórios. E existem alguns autores também, né, que falam, assim como autores na sociologia, mas autores na psicologia também falam sobre como a criatividade é uma coisa que depende, que não é só particular, não é a pessoa, ela nasceu criativa, ou ela é genial, ou ela é incrível, ou ela sabe fazer isso, ela é ótima, mas a criatividade ela se dá justamente com o ambiente também, né? O ambiente vai ditar, de alguma maneira vai condicionando para onde ela vai se desenvolver ou não, se as suas habilidades vão ser mais visuais, mais táteis, o que quer que seja, né? E ainda nessa perspectiva da continuidade, queria entender como é que o IOB, ele pensa continuidade com jovens. Existe algum tipo de movimento que vocês fazem de continuidade, daqueles jovens que já passaram, que estão? Como é que vocês fazem essas manutenções, assim? Isso que você falou tem tudo a ver do jovem sonhar. Né? Teve uma pesquisa que foi feita numa escola periférica, e os psicólogos foram conversar com jovens e me falam um sonho. As crianças não tinham sonho. Aí os psicólogos saíram daquele espaço. Gente, como que as crianças não têm sonho? Porque você sonha até que você vai para Disney, mas se você não vai para Disney nunca, mas você tem que ter um sonho que você vai para Disney. Ou o sonho de uma casa própria, né? Vamos falar, né? Sobre a pirâmide das necessidades. Você ter uma casa própria, uma casa segura. E aí as psicólogas voltaram, aqui no estado isso, tá? As psicólogas voltaram novamente para conversar com esses meninos para poder entender por que eles não tinham sonho. Porque o meu irmão morreu, meu pai está preso, o outro já tomou 2 tiros. Os meninos, aí a gente está falando da criatividade, como que esse jovem não se entendia sonhar, porque ele não se via como adulto. E se eu não me vejo como adulto, eu vou sonhar para quê que eu quero ir para Disney, se eu não vou estar vivo? Porque não tinha essa ideia da continuidade, e isso, claro, limita você de ser criativo, porque você tem uma insegurança de não saber o que vai ser o seu amanhã. Então, para que eu vou sonhar com amanhã se eu não tenho essa insegurança? Sim. Né? E o que a gente busca trabalhar com esses jovens, não só no planejamento, a gente faz planejamento de carreira, porque esse menino, o que ele pode ser, e a gente pega jovens com a mesma característica dessa pesquisa. A gente tinha um jovem, inclusive, de Terra Vermelha, região 5, que ele não se via adulto. E o mentor dele tinha muita dificuldade em trabalhar com ele a perspectiva do futuro, porque ele não se via adulto. E a gente acabou acompanhando esse desenvolvimento desse jovem, que um dia todo mundo até bateu a palma para ele, que ele falou, nossa, hoje eu já consigo me ver numa profissão.
mas ele precisou que num ambiente seguro. Esse foi um jovem que pediu para fazer atendimento psicológico individual, não só a roda de saúde mental com todo mundo. E ele teve que desenvolver algumas questões familiares. A gente faz todo um dever de casa, de todos os jovens têm mentores. Mentores que são pessoas do mercado de trabalho que vão ali ajudar ele a pensar o que ele quer. O mentor ele não faz por você, você que tem que pensar e desenvolver. E o mentor desse jovem específico, ele tinha muita dificuldade, porque ele achava que ele não estava conseguindo avançar, porque esse jovem dele continuava sem conseguir se entender como um adulto, o que ele ia fazer na vida adulta. Porque ele achava que ele ia até uns 20 anos, e a gente entendia que era um jovem com várias violências. Até então, eu lembro quando a mãe chegou e agradeceu que ele passou a sentar e almoçar na mesa com a família e contar o que acontecia no dia dele. Então, há essa barreira, sim, quando a gente pega esses jovens, principalmente, quanto mais... com mais restrições familiares, é mais difícil você conseguir acessar para esse menino acreditar que ele tenha um futuro. A gente dá o suporte, depois a gente tem um programa de 2 anos, depois de mais 2 anos de acompanhar esse menino. A gente faz, quando a inserção é feita pelo próprio instituto, a gente também conversa com a empresa que está com esse menino, como é que está o desenvolvimento dele, a gente pode fazer alguma coisa, ou a psicóloga que tem que acessar para poder conversar, para poder também entender como é que está aquele jovem, o que da família entender que ele está no emprego, existe, da família entender que está no emprego normal, que a família não pode jogar o tempo inteiro, que o jovem não pode sair para resolver o problema da mãe, que é sozinha, com os filhos, e que esse menino tem que se concentrar naquele momento que ele está ali, naquele espaço de trabalho, que ele não pode entender. Então, são várias complexidades no público que o Instituto atende. E um trabalho que a gente faz do outro lado com os mentores que tem a realidade de vida diferente, é entender aquele jovem que ele vai passar a estar mentorando a partir daquele momento. Até para poder entender que o olhar dele é muito diferente. A gente teve um aluno que ele tinha nota para poder passar em ciência da computação na UFES, mas ele optou por fazer contabilidade. Foi o caos da crise. E eu falei, não vou falar nada. Mas você veio da contabilidade também, né? Eu fiz mas eu falei, não vou falar nada. O mentor dele também parafuso, porque eu estou mentorando porque esse menino tem nota para fazer e está fazendo um curso de tecnologia. E por que ele escolheu contabilidade? Porque para ele, não só para ele, né, na sociedade, a chance de erro dele é muito baixa dele voltar atrás. E ser contador era um espaço seguro, onde ele poderia ajudar em casa, ajudar a família e ajudar. E para ele estava tudo bem, porque a mãe dele é uma mãe sozinha, que sofreu violência. E ele tinha toda essa responsabilidade de ajudar no sustento da família. E ele não poderia errar. Nossa, mas a tecnologia está demais, está todo mundo falando. Mas para ele, dentro do espaçozinho dele, será que se não der certo, eu tenho como voltar e fazer outra universidade? Sim. Será que eu vou passar na UFES de novo para poder escolher? Então, são várias situações realmente com esse jovem que ele enfrenta ali para a gente poder dar segurança, porque ele pode sonhar nesse espaço que ele tem. Do que eu posso me desenvolver naquele espaço que tem. Por isso que eu falo que não é um trabalho que você faz de lote, e é algo que eu critico muito, porque o pessoal, você vai pedir dinheiro, a pessoa quer que você qualifique 15 mil pessoas, 1.500 pessoas, aí a gente vai e pergunta, quantos são inseridos no mercado de trabalho? O que esse menino está fazendo da vida? Quem tem esse indicador para dar? Ninguém tem, porque não tem como você fazer indicador. Esse menino realmente aprendeu? As pessoas às vezes falam com a gente que todos os nossos programas são presenciais. Por que você não faz online? Eu falei, eu não faço online porque tem gente que não tem computador. Sim. E a gente pegou uma turma que eu tinha 15 alunos que 2 tinham computadores. E quem é que vai dar suporte para esse menino, que cada vez mais as competências tecnológicas são pedidas, e esse menino não tem nem computador em casa. A gente precisa de mais mão de obra para ensiná-lo a mexer no computador e ainda depois para efetivamente passar pelos processos de formação. A gente tem várias escolas no estado que não tem biblioteca, gente. Sim. Se não tem biblioteca, vai ter computador? Aí, se você faz um curso online, você vai pegar qual jovem? Não, é esse jovem que está lá na base da pirâmide. Esse jovem que precisa ter, para não ir trabalhar no supermercado, que ele quer ter uma profissão diferente, ele não vai conseguir, porque ele não tem essa qualificação. A nossa primeira turma, a gente estava dando programação, os meninos não sabiam informática.
E o medo de quebrar, o Senai ligou para a gente e falou, Verônica, os meninos estão com medo de mexer o computador e quebrar porque não vai ter como consertar. Então, a gente tem uma realidade da juventude, nossa, muito, muito precária. É uma insegurança sistêmica, então, né? Exatamente. Porque você já disse sobre a situação... Conseguiram galgar alguns passos, antes ele não tinha essa noção de que ele poderia ter uma profissão, aí tem uma profissão, mas ele escolhe mais a segura... E aí a gente chega em outros momentos que os jovens eles não utilizam a capacidade... eu não sei se vou dizer máxima, né? Porque não sei se a gente consegue utilizar a capacidade máxima de alguma coisa, mas vão além do que pode ser utilizado ali, né? Do que conhece, pode ser utilizado da tecnologia, e aí já volta atrás, porque acha que pode quebrar, e aí não vai conseguir pagar, e vai minando... Isso também, né? Essas pequenas coisas vão minando o potencial criativo, né? Querendo ou não, de fato, vão minando, né? Tem uma coisa com o sonho, né? Tem gente que não consegue nem sonhar. Mas tem uma quantidade imensa, e provavelmente nós temos que pensar o quanto que nós mesmos não estamos e tal, que é a ideia do quanto que o nosso sonho, a nossa imaginação é colonizado. Sim. Né? Porque, na verdade, você sonha com coisas que foram te estimulando, né? O sonho, né? Desejo, vontade e necessidade, né? Você tem uma coisa que ela vai plantando ali na cabeça, desde a hora que você vê um comercial na televisão, uma propaganda política. Então, assim, você tem uma coisa inteira que vai direcionando a gente de uma maneira inconsciente, né? Hoje no mundo do TikTok, né? Assim, você pega uma galera inteira, os meninos... não preciso mais fazer faculdade. Né? Sim. Então, assim, como é que brota na cabeça da pessoa a ideia de que a educação não tem mais valor? Né? Peraí, você está vendendo um futuro ali, você está vendendo... E a gente não tem instrumentos para lidar com isso objetivamente. Né? Isso é muito difuso, isso é muito... Volta para a importância fundamental da educação formal, né? Da educação organizada e tal. Disciplina no bom sentido, né? Você tem uma coisa de um foco, de você não sair de uma meta, de você se permitir uma meta que sai da expectativa convencional. Né? Maria não vai com as outras. Você não tem que ir com todo mundo porque tem a boca, então todo mundo aqui vai virar traficante. Não sei. Tá, mas como é que o cara sai... Né, de uma visão de mundo. Né? É uma coisa muito delicada e que a gente não tem ferramenta educacional. Eu acho que o que tem são essas iniciativas muito concretas, como que a Verônica coloca no trabalho dela, que vai apontando uma trilha concreta. Né? Só que aí vem isso, né? Quais são as possibilidades de trilha? Né? Quais são até onde... Né? Vou tentar traduzir aqui. Quando a gente escuta um Ailton Krenak falando hoje, dispara sempre na cabeça de gente, eu tenho um outro caminho, né? Há um outro caminho. Mas ele não é claro, talvez nem para o Krenak, né? Porque como é que você viabiliza isso em escala, né? Dentro do mundo indígena é uma coisa, você vir para a sociedade urbana, industrial, pós-industrial, é uma outra coisa que vai caber. Mas a gente precisa, pelo menos, ter consciência e trazer isso como pauta para discussão, né? Conseguir visualizar onde que a gente abre futuros possíveis para os jovens, e não o futuro. Né? Temos um futuro. Não temos um futuro, temos vários. Né? E como que as pessoas se encontrando fazem a malha do futuro. Perfeito. A gente está finalizando, infelizmente, né? Daria para a gente falar muita coisa ainda. Eu teria muitas perguntas, na verdade. Mas eu acho que até para a gente finalizar, dar essa costura... continuar nisso, assim, você disse, então, que a gente precisa pensar outras formas, e essas outras formas, inclusive, são particulares, não tem como a gente generalizar essas soluções, mas para você, quais são as vias possíveis? Você acredita, inclusive, que a literatura é um caminho possível? Quais são os outros caminhos possíveis? E também para o IOB, assim, né? Você já tem uma ação, você já tem um plano de trabalho, mas existem coisas dentro da organização, a partir da instituição, que vocês já percebem que vocês podem continuar desenvolvendo ou produzindo para pensar a abertura desses caminhos, assim, ampliar essas possibilidades? A literatura, ela é fundamentalmente esse controle da imaginação. Né? Então, quando você estimula as pessoas a estarem narrando, contando, escrevendo um poema, né? Você está dando para ela a posse de conduzir o processo imaginativo dela. Então, acho que é a primeira chave que a literatura vai dar. E em termos de mobilização, né, do jovem, eu acho que a gente tem e aí, pensando pela pedagogia, né, estrito sensu,
a gente precisa sair de uma lógica da educação como simulação e a gente precisa pensar a educação como interação. Sabe? Você ficar explicando um conhecimento parado, um conhecimento no vácuo, né? Um conhecimento em abstrato, né? E tal, não empolga nem o adulto, imagina o jovem, né? Então essa coisa do aprender e aplicar, isso dá uma consistência muito grande de que o conhecimento tem serventia, né? Conhecimento tem um conhecimento que não tem valor, um conhecimento que a gente não reconhece o valor, a gente não preserva. Então a primeira coisa é ajudar a reencantar as pessoas para isso, né? Ter conhecimento é uma etapa fundamental do empoderamento, né? Mas para eu ter empoderamento eu tenho que ter um lugar de ação. Você tem que me deixar fazer em algum lugar. Então você fica dizendo que vai ter um futuro, que lá no futuro você vai ser o cara que vai fazer. Não, né? Os meninos que estão aí hoje, só para dar um exemplo de outra realidade, né? Os meninos que estão lá nos Estados Unidos, o cara entra no MIT, o cara entra em Harvard, né? Então, as Big Techs vão no primeiro ano, elas estão indo buscar os jovens dentro das universidades, estão tirando das universidades para levar para um laboratório de Big Tech. Sim. Né? Então, que no Brasil, a gente não faz isso. Volto a dizer, se a gente entra numa escola e reconhece jovens com perfil de liderança, cadê o grêmio escolar para esses meninos? Né? Cadê a empresa júnior? Cadê o espaço de interação de um negócio social, efetivo? Então, acho que tinha que ter uma peneira de estar achando as pessoas que têm eu penso que é estratégico o lugar da liderança. A gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas que consigam organizar equipes. Só que essas pessoas têm que estar fazendo isso dentro de um viés humanizado. E aí o viés humanizado é tomar conta da associação de moradores, de um asilo de idosos, né, de um espaço de recuperação de drogas. Né? Então, se a gente consegue botar os jovens que têm potência para estarem dentro desses espaços, a gente capilariza. Eu acho que é um dos caminhos de solucionar muitos problemas. A gente está na linha dos jovens, né, para eles serem essa liderança, mas a gente está com um curso de liderança agora para mulheres. Porque mulheres jovens, a gente tem uma menina de 17 anos nesse programa. A gente tem pessoas da comunidade, líderes comunitárias, porque a gente tem que pensar junto, que é o que você trouxe. Então, a gente tem um jovem ali que a gente já está bem debaixo do nosso guarda-chuva, já trabalha isso, mas a gente tem essas ações para a comunidade, para trazer essa comunidade para sonhar. Né? É um programa de liderança com mentoria, todo mundo vai escrever seu plano, para você ser acompanhado. O que eu posso fazer? Pode ser dentro da minha casa, dentro do meu terreno, dentro daquele espaço. O que eu posso fazer para poder ser diferente, para fazer sonhar, para poder, de fato, agir dentro daquilo que eu tenho dúvida, eu não sei como é que eu ajo, eu não sei, as pessoas me fazem calar, eu não sei como falar, eu não sei, então vamos trabalhar sobre isso. Então, a gente pensa na juventude, mas hoje o IOB ele é para a população negra. Então, a gente começa com o jovem que a gente acredita que é ali, para que esse jovem um dos nossos programas é para esse jovem ter trabalho operacional. A gente quer que esse menino seja liderança. Então, ele está sendo preparado para ser liderança, seja em tecnologia ou em marketing digital. A gente não trabalha com vagas operacionais para esses jovens, que a gente já quer que eles já sonhem que ele vai ser liderança. Agora, a gente faz as mulheres, a gente faz o fórum justamente para isso, também para a sociedade entender, onde a gente chama as empresas, o poder público, sociedade civil, o que está sendo feito. Porque não adianta nada, a gente está falando aqui da junção da academia com o terceiro setor, mas se eu não contrato esse jovem que está sendo preparado, o que adianta o trabalho que a gente está fazendo? Sim. Então, na verdade, a gente vê que a gente começou com aquela provocação de que existe uma coisa que a gente ouve que a juventude é o futuro, mas o que eu posso ver é que as pessoas, os adultos, eles são os principais responsáveis para se organizarem criticamente para que esses jovens eles possam se redirecionarem com maturidade, com perspectiva. Então, quem vai dar essas perspectivas continuam sendo os adultos. Os adultos são também o futuro, né? A gente não pode deixar o peso e a responsabilidade somente para os jovens. Então, urge aí uma necessidade de a gente pensar soluções que organizem-se, né, os adultos e os jovens para que a juventude possa retomar, então, a sua capacidade de imaginar e, portanto, a sua autonomia e a possibilidade de decidir o futuro que se quer, né? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação, pelos complementos, pelas críticas, pelas perspectivas. A gente vai seguir uma trajetória, uma temporada aí no Cidades 2030 e é uma honra recebê-los. Muito obrigada. Vocês querem
falar suas redes, finalizarem alguma coisa com alguma fala, vocês podem falar. Adorei participar do programa, acho super importante esse olhar de pensar, né? O nome Cidades 2030 tem tudo a ver. A gente encontra o IOB nas redes, @Instituto Oportunidade Brasil, nosso site é só botar o .org.br. Perfeito. Eu queria dar os parabéns para vocês. Acho que essas iniciativas elas são fundamentais, né? Quando coloca essa questão de reunir a universidade e outros espaços e tal. Acho que o que vocês estão fazendo é o que tem que ser feito, né? A gente tirar o debate do lugar muito fechado, muito localizado, fazer esse trabalho de mediação, que é encontrar, né, os atores diferentes dentro da sociedade. Então, acho que a proposta de vocês responde o problema que vocês estão levantando aqui para nós. E eu, né, tô lá, a universidade está sempre aberta, né, o curso de letras, o departamento de letras está lá com várias possibilidades de interação com a sociedade também. E hoje eu atuo num centro cultural lá em Guarapari, que é o Centro Cultural Casa Sinestésica. A gente hoje está como pontão de cultura e a gente tem um trabalho de implementar agora um programa de formação para os trabalhadores da educação, para a gente levar a formação cultural, a preocupação pedagógica com a formação cultural para dentro dos espaços escolares. Então, a gente tem um programa de residências formativas. Quem quiser conhecer é casa.sinestésica no Instagram. Seguir a gente. Perfeito, muito obrigada. Bom, a conversa de hoje deixou claro que a potencialização da criatividade do jovem não depende de potencializar gênios isolados, mas de tecer redes de apoio e, conjuntamente, criar possibilidades de continuidade desse desenvolvimento criativo. Ou seja, a cidade ela é um organismo que se constrói colaborativamente. Cidades 2030 é um projeto idealizado pelo Instituto de Inovação e Conhecimento e Ciência Aplicada, com fomento da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, tendo como patrocinadores o Grupo Águia Branca e Decolores.